11 horas e 50 minutos. Você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. A gente segue aqui trazendo os assuntos mais quentes do dia e também as nossas reportagens. Na página do UOL, mais uma reportagem da série O Brasil dos Privilégios. Essa é uma série de reportagens que fez uma análise, está fazendo uma análise em contra-cheques de servidores públicos e descobrindo inúmeros privilégios que o Brasil dá a um grupo de pessoas, né? Hoje, mais uma vez, o foco no judiciário. A nossa manchete principal no UOL, que a gente mostrou há pouco, fala justamente isso. A volta do privilégio extinto em 2006 e que faz juízes ganharem R$1 milhão. Essa foi uma decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e que permitiu que tribunais retomassem o pagamento do tal quinquênio. Quem vai falar conosco sobre isso é o autor dessa série de reportagens, o Thiago Mali, que já está conosco ao vivo aqui no nosso All News. Olá, Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, Josias, Thales, bom dia a quem nos assiste. Prazer estar aqui novamente com vocês. O capítulo de hoje fala sobre uma decisão de Dias Toffoli que beneficia juízes, é isso, Thiago? É isso, na verdade, é uma série de decisões ali que acabaram fazendo com que a gente esteja tendo a volta em vários tribunais de um benefício chamado quinquênio. É um adicional por tempo de serviço de 5% a cada 5 anos trabalhados pelo juiz. Então, se ele trabalhou 5 anos, recebe 5% a mais do salário, 10 anos, a partir de 10 anos, 10% a mais, e assim sucessivamente até 35 anos. O que acontece é que esse benefício ele tinha sido extinto, Fabíola, em 2006. Houve uma reforma do sistema de pagamentos do judiciário ali, e antes disso já vinha se discutindo uma nova forma de remuneração do juiz. Decidiu-se por uma forma de remuneração chamada subsídio, que, na verdade, inclui tudo isso. Então, esses auxílios que os juízes recebiam antes, eles passaram a estar incorporados no subsídio. Quem está dizendo isso não sou eu, é a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de 2006, que diz textualmente: o auxílio por tempo de serviço fica extinto. Acontece que, recentemente, a partir do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alguns tribunais começaram a reinterpretar essa decisão do CNJ, enfim, levando em consideração uma matéria correlata ali que foi julgada no STF. Em 2021, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fez isso, o Conselho Federal, o Conselho da Justiça Federal também retomou esse benefício para os juízes em 2022, e aí, a partir dessa decisão do Conselho da Justiça Federal, outros tribunais, o CNJ, que tinha antes, né, em 2006, dito que o benefício estava extinto, também validou essa decisão do Conselho da Justiça Federal, e outros tribunais se sentiram à vontade para começar a restituir esse benefício. E aí o que a gente vê, como é que a gente chega nisso, né? A gente estava ali lidando com os contra-cheques do judiciário, como você falou para a nossa matéria, e a gente vê pagamentos superiores a R$1 milhão líquidos, né? Com desconto de impostos e outros descontos, em um mês para alguns juízes, e a gente vai atrás de tentar entender o que está acontecendo, e o que está acontecendo é isso. Mas, assim, esses são pagamentos que foram em um mês, mas se você pegar outros meses, há outros pagamentos ainda que se somam a isso, enfim, juízes que receberam bem mais do que isso, desse auxílio por tempo de serviço do quinquênio. Por que tem esses pagamentos, Fabíola? O benefício foi reinstituído, mas os tribunais estão mandando pagar não só de volta esse benefício de 5% a mais, como os retroativos. Então, os 16 anos em que o benefício não foi pago, eles estão sendo corrigidos, os benefícios mês a mês, durante 16 anos, e pagos de uma vez só numa bolada. É por isso que acumula tanto e ficam pagamentos tão grandes e tão vultosos. Apesar desses pagamentos estarem considerados dentro ali do subsídio, os juízes estão recebendo, vamos dizer assim, esse pagamento pode se considerar até dobrado, né? Enfim, desse benefício. Ai, 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 Thiago, só esperando a próxima que vem aí. Aí a repercussão de tudo isso, né? Brasil dos privilégios. Muito obrigada pela sua participação, um beijo para você e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado a todos, um abraço.
Tem alguma Muito obrigado, meu expectativa, caro. Thales, de que com todas essas informações que o Tiago vem trazendo do Brasil dos privilégios, que os privilégios sejam reduzidos ou até eliminados no Brasil? Não, não tem expectativa. Nenhuma. O lobby do judiciário, dos juízes no Congresso é muito grande. O problema é o confronto que eles se colocam com a opinião pública. Isso aí, sim, pode acabar criando uma situação explosiva em que eles, sim, em que os juízes acabem no banco dos réus, em que o país se revolte. Porque é muito privilégio, muito privilégio. Essa série é um escândalo atrás do outro. São bilhões que eles estão gastando dos cofres públicos decidindo em causa própria. Juízes decidindo que podem, não, precisam retroativos, quinquênios retroativos há anos atrás, muitos anos atrás. Quer dizer, é um negócio que eu acho que em algum momento o risco é a população se rebelar contra isso. No Congresso, não há a menor expectativa de reversão. Por quê? Porque os lobbies deles, dos juízes, do judiciário, dos funcionários públicos de alto escalão, em geral, no Congresso, é um lobby muito poderoso. Eles acabam sempre conseguindo colocar um penduricado, promovendo exceções para o caso deles em qualquer reforma de gastos do Executivo e do Legislativo e do Judiciário. Eles colocam exceções e promovem projetos em seu favor, colocam jabutis, fazem de tudo. Não creio que haja nenhuma perspectiva de mudança. E você, hein, Josias? Qual é a tua expectativa diante dessas informações que chegam aí, através das investigações do Brasil dos privilégios, né? E o impacto que isso pode ter, inclusive, em alguma reviravolta aqui no nosso país. A gente sabe que, por exemplo, o próprio ministro Fernando Haddad fala muito sobre super salário. Será que vão ter coragem de levar isso adiante, de acabar com os privilégios no Brasil? Ou estão dando ainda mais privilégios? Há cada vez mais privilégios, né? Não acaba, se a rua não roncar, isso não acaba, né? É preciso considerar o todo, né, Fabíola? Pelas contas do Tesouro Nacional, o judiciário brasileiro, os tribunais no Brasil, custam alguma coisa em torno de 1,6% do PIB. Países emergentes como o Brasil, nos países emergentes, em outros países, o judiciário custa 0,4% do PIB. Aqui é 1,6%. Então, é um escracho o que está acontecendo, né? E esse quinquênio, que é uma progressão salarial, é um aumento salarial que ocorre de 5 em 5 anos, não importa o mérito, não importa se o juiz é bom, se é ruim, é pelo decurso de prazo. Passaram-se 5 anos, recebe um aumento. Esse quinquênio tinha sido vetado, foi extinto em 2006, e havia um projeto. O presidente do Senado, na época, o Rodrigo Pacheco, que saiu outro dia, em fevereiro, agora no início do mês, saiu da presidência do Senado, ele apresentou um projeto para recriar esse quinquênio. Houve uma reação, uma gritaria, ele recuou. Botou na gaveta, esperando a melhor oportunidade para reapresentar. Mas não adiantou nada, os tribunais estão fazendo pela via administrativa o que não conseguiram pela via legal, aprovando emenda constitucional no Congresso. E até os tribunais superiores, Fabíola. Estamos falando aqui de tribunais estaduais, em que os desembargadores estão recebendo ali mais de R$1 milhão por conta de atrasados, mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, também eles ressuscitaram esse quinquênio. Ali na Maciota, na Surdina, estão ressuscitando o quinquênio, vão receber também boladas, e isso está acontecendo no instante em que o Estado brasileiro precisa conter gastos, conter despesas. O cidadão brasileiro está submetido a uma crise, acossado pela a inflação dos alimentos, e os tribunais dão de ombros para tudo isso. Estão cutucando a sociedade com o pé, Fabíola, para ver se ela morde. Uma hora morde.
e só com a mordida da sociedade esse quadro pode se reverter. Do contrário, será um privilégio se sucedendo ao outro, num escárnio interminável, e isso não é de hoje, isso acontece sempre, por isso o judiciário brasileiro é tão mais caro do que o judiciário em outros países emergentes, como o Brasil, em condições, em situações análogas à situação brasileira, mas esse é um escárnio que, a menos que haja uma reação popular, não vai terminar não, Fabiola. É isso. Bom, a gente estava falando antes, né, sobre Eduardo Bolsonaro, sobre a entrevista dele, mas quem também concedeu entrevista ontem foi Jair Messias.